Parabéns! Você chegou à última sessão. Espero que tenha gostado do tempo que passamos juntos. Hoje debatemos uma questão muito importante. Jesus é o único caminho para Deus? Junte-se a nós na nossa discussão com o Dr. Craig. O cristianismo não só satisfaz as necessidades do seu coração, como também satisfaz as exigências do seu intelecto. Temos o privilégio de entrevistar o Dr. William Lane Craig, um dos maiores defensores da fé cristã do nosso tempo. Será que a nossa existência faz alguma diferença? Se Deus não existe, então a vida não tem, em última instância, significado, valor ou objetivo. À luz destes fatos, o ateísmo torna-se implausível. Por que é que alguém deveria confiar no que o Senhor está dizendo? As provas fazem com que esta seja uma decisão eminentemente racional. O cristianismo é uma fé razoável. Os argumentos a favor do pluralismo religioso acabam por ser uma faca de dois gumes. Não se deve permitir que aqueles que rejeitam livremente Deus e o seu amor detenham uma espécie de poder de veto sobre os mundos que Deus é livre para criar. A formação em apologética cristã é vital para influenciar a cultura, fortalecer os crentes e ganhar os descrentes para Cristo. Podemos dar uma defesa sem sermos defensivos. Podemos apresentar um argumento sem nos tornarmos argumentativos. Durante este estudo de 8 vídeos, você aprenderá o que significa ser um defensor da fé cristã. A lógica e a evidência devem ser os nossos guias. Todo cristão precisa de estar preparado para dar uma razão para a esperança que tem dentro de si. Todos os cristãos precisam de estar em guarda. Então aqui estamos nós na nossa sessão final. Eu gostei muito Craig. do tempo que passamos juntos, Bob. Bem, chegamos a um tópico muito apropriado para encerrar tudo isto. Jesus é o único caminho para Deus? Muitas pessoas dirão, a salvação e a chegada ao céu são como escalar uma montanha. Há muitos caminhos diferentes, mas todos chegam ao mesmo destino. No livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz que não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual os homens possam ser salvos, senão pelo nome de Cristo Jesus. Sim. Portanto, nas Escrituras parece que Jesus é o nosso único caminho para Deus, mas esta ideia de que ele é o único caminho para Deus era uma afirmação ousada nos primórdios do mundo romano, não era? É verdade. Era tão politicamente incorreto na sociedade greco-romana do século I dizer que Cristo e só Cristo é o caminho da salvação, como é na sociedade ocidental do século XXI. Os primeiros cristãos eram considerados ateus pelos gregos e romanos, porque negavam a existência dos deuses greco-romanos e recusavam-se a oferecer-lhes incenso. Este fato acabou por conduzir a uma terrível perseguição dos cristãos. Foram torturados e mortos pelo simples fato de não oferecerem incenso a essas falsas divindades e de considerarem apenas Cristo como o verdadeiro meio de salvação. Assim, era definitivamente politicamente incorreto na sociedade greco-romana primitiva acreditar que só Cristo é o caminho da salvação. O que é que levou a esta diminuição da doutrina de Jesus ser o único caminho? Bem, a chamada expansão da Europa foi o que levou ao desaparecimento desta doutrina, e isso refere-se aos 3 séculos de exploração e descoberta, entre meados de 1450 e 1750. Através das viagens de homens como Marco Polo, Fernão de Magalhães e Cristóvão Colombo, foram descobertas novas civilizações e novos mundos que nem sequer tinham ouvido falar do cristianismo e muito menos acreditavam em Cristo. E percebeu-se que, longe de ser a religião universal da humanidade, o cristianismo estava realmente confinado a um canto do globo, e a grande maioria da humanidade nem sequer tinha ouvido o nome de Jesus Cristo. E isso levou a uma espécie de relativização das crenças religiosas. Parecia que cada cultura e sociedade tinha a sua própria religião, adequada às suas necessidades, e nenhuma religião podia pretender ser a religião universal da humanidade. E, em segundo lugar, fez com que a afirmação do cristianismo de que a salvação está disponível apenas através de Cristo parecesse estreita e cruel. Os céticos do iluminismo, como Voltaire, ridicularizavam os cristãos do seu tempo por dizerem que 100 milhões de chineses, que era o número de pessoas que existiam naquele tempo, iam todos para o inferno por não acreditarem em Jesus Cristo, quando eles nem sequer tinham ouvido falar de Jesus Cristo. E assim,
Como resultado desta expansão da Europa, a doutrina da salvação, por meio de Cristo somente, tornou-se muito impopular e largamente rejeitada por muitos teólogos. O senhor acredita que, com o tempo da internet em que vivemos, isso aumentou o pluralismo? Sim, muito. Os avanços nas telecomunicações e na internet, que serviram para reduzir o mundo a uma aldeia global, e também a imigração de pessoas das antigas colônias para os países ocidentais, aumentaram realmente a nossa consciência da diversidade religiosa da humanidade, o que simplesmente aumentou o sentido de pluralismo religioso que já era incipiente. Talvez devêssemos distinguir para os nossos ouvintes a diferença entre particularismo religioso e pluralismo religioso. O particularismo religioso diria que uma religião em particular é totalmente a verdade sobre Deus, que há um caminho particular para a salvação. Isso não significa que não haja elementos de verdade noutras religiões. Obviamente, os cristãos acreditam que há elementos de verdade noutras religiões, como o judaísmo ou o islamismo, ou mesmo noutras religiões do mundo, mas nenhuma religião é totalmente verdadeira, exceto esta religião em particular. Uma pessoa que acredite nisso seria um particularista religioso. Um pluralista religioso seria alguém que diz que há muitos caminhos de salvação, que não há um caminho particular para Deus, e o pluralista religioso diria que todas as religiões do mundo são verdadeiras, ou diria que são todas igualmente falsas, mas que são todas igualmente eficazes para levar as pessoas a uma vida transformada e a renovação moral e a salvação. Assim, o hinduísmo seria talvez um bom exemplo do pluralismo e o islamismo um bom exemplo do particularismo? É bem verdade. O islamismo é também uma religião comprometida com o particularismo, mas o hinduísmo tende a ser muito pluralista. É como se engolisse qualquer outra religião à sua volta e dissesse: "Ah, sim, também admitimos a sua divindade como uma das muitas outras divindades. Todas elas são apenas manifestações do absoluto, que é a realidade última indescritível, por trás de todas estas diferentes manifestações nas religiões do mundo." Sei que algumas pessoas pensam que é muito arrogante afirmar que Jesus é o único caminho para Deus. Bem, este é um dos que eu chamo maus argumentos a favor do pluralismo, que é de alguma forma arrogante dizer que a nossa religião, em particular, é verdadeira. Este argumento comete uma falácia lógica clássica, chamada argumento ad hominem. O que é isso? Bem, trata-se de tentar invalidar uma posição atacando o caráter da pessoa que a defende. Isto é, dizer que quem é um particularista religioso é arrogante e, por isso, a sua opinião é falsa, o que é, obviamente, uma falácia lógica. A ilustração que gosto de dar é a de alguém que finalmente descobre uma cura bem-sucedida para a AIDS, mas que também é muito arrogante e convencido, e pensa que ele é a melhor coisa do mundo e que todos os seus colegas que não descobriram a cura são pequenos comparados com ele. Ele é muito arrogante, mas isso invalidaria de alguma forma a sua pretensão de ter uma cura para a AIDS? E, em particular, se você tivesse AIDS, você se recusaria a tomar o soro dele por ele ser arrogante? Obviamente que não. A verdade da sua afirmação é independente do seu caráter, pelo que este é um mau argumento a favor do pluralismo religioso. Na verdade, trata-se apenas de um ataque ad hominem, e penso que bastante injustificado ao caráter dos particularistas religiosos. E não podemos simplesmente inverter esse argumento para o pluralismo religioso? Exatamente, Bob. Essa é a ironia desta objeção. Os pluralistas religiosos são uma pequena fração da humanidade. A maioria da humanidade é composta por particularistas religiosos, mas o pluralista religioso diz que a maioria da humanidade está errada. Só nós, os pluralistas religiosos, é que estamos certos. Somos os únicos que viram através da verdade e que têm a verdade. Bem, quão arrogante se pode ser? Se os particularistas religiosos são arrogantes, então o mesmo se pode dizer do pluralista religioso.
Agora também temos pessoas que dizem: se eu tivesse nascido na Arábia Saudita, seria muçulmano. E supõe-se que isso apoia, de alguma forma, o pluralismo religioso, certo? Bem, isto comete outra falácia filosófica clássica. Chama-se a falácia genética. E o que é isso? Bem, a falácia genética consiste em tentar invalidar uma posição, mostrando como é que uma pessoa chegou a essa posição. Por isso, é o mesmo que dizer: você acredita no cristianismo porque nasceu na América e, portanto, a sua crença no cristianismo é de alguma forma falsa ou injustificada. Se tivesse nascido na Arábia Saudita, seria muçulmano. Bem, este é claramente um argumento inválido. Se você tivesse nascido na Grécia Antiga, provavelmente acreditaria que a Terra é plana e que o Sol gira em volta da Terra. Bem, isso significa que a sua crença de que a Terra é redonda e gira em torno do Sol é, portanto, injustificada ou falsa? Bem, obviamente que não. Não se pode invalidar a crença de uma pessoa mostrando como é que ela chegou a essa crença. Por isso, esta objeção também não passa de uma objeção filosoficamente inválida. E invertendo as coisas mais uma vez, isso não invalidaria também a crença deles? Sim, mais uma vez. A única razão pela qual o pluralista acredita no que acredita é o fato de ter nascido na filosofia ocidental do final do século XX. Mas se tivesse nascido na Arábia Saudita, teria sido um particularista religioso. Por conseguinte, a sua crença no pluralismo é injustificada ou falsa. A mesma objeção se aplica. Ora, a verdadeira questão do pluralismo não é a preocupação com os descrentes que nascem fora do sistema religioso? Sim, penso que essa é a séria objeção que está em pauta, e eu a levo a sério. O problema é que se há apenas um caminho de salvação, isso significa que todos os que estão fora da sua tradição religiosa e em outras religiões estão perdidos, vão para o inferno. E isso me parece tão difícil de acreditar. Não será isso incompatível com a existência de um Deus amoroso e justo? E muitas pessoas pensarão: como é que um Deus amoroso pode mandar pessoas para o inferno? Sim, essa seria a questão mais básica. Haverá algum tipo de inconsistência entre o fato de Deus ser todo amoroso e a doutrina do inferno? E quando penso muito sobre este problema, não acho que haja uma inconsistência, Bob. Penso que Deus, de acordo com a Bíblia, quer que todos vá para o céu e por isso tenta salvar todos. A única razão pela qual algumas pessoas vão para o inferno é porque elas rejeitam livremente a graça de Deus e se separam de Deus irrevogavelmente, e Deus lamenta a sua perda. O fato de alguém se perder, penso eu, é contrário à vontade e ao desejo de Deus. Assim, num sentido real, eu diria que Deus não envia ninguém para o inferno. Pelo contrário, as pessoas se enviam livremente ao rejeitarem Deus e a sua graça, e por isso o seu destino está nas suas próprias mãos. É devido ao seu livre-arbítrio que se perdem para sempre. Outros dirão: ouço o que está dizendo, Dr. Craig, mas ainda que seja esse o caso, uma punição eterna para um pecado finito seria muito injusto. Certo, esta é uma objeção interessante, Bob, porque afirma que o inferno é incompatível, não com o fato de Deus ser todo amoroso, mas sim com o fato de ele ser todo justo. E a objeção aqui parece ser que o castigo não se adequa ao crime. Os crimes são de importância finita, mas o castigo, a condenação eterna, parece exceder o crime e, por isso, seria injusto que Deus castigasse as pessoas, enviando-as para o inferno para sempre. Bem, mais uma vez, ao pensar bem sobre esta objeção, penso que, em última análise, não é uma boa objeção. Me permita mencionar apenas 2 fatores. Em primeiro lugar, a objeção confunde cada pecado que cometemos com todos os pecados que cometemos. O que é que eu quero dizer com isto? Bem, mesmo que seja verdade que cada pecado que cometemos merece apenas uma quantidade finita de castigo, não se segue daí que todos os pecados que cometemos merecem apenas um castigo finito.
Se cometemos um número infinito de pecados, então isso significaria que merecemos um castigo infinito. Ora, é óbvio que ninguém comete um número infinito de pecados nesta vida finita, mas e na vida após a morte? Na medida em que os habitantes do inferno continuam a odiar e a rejeitar Deus, continuam a pecar e, por conseguinte, acumulam mais castigo para si próprios. E assim, num sentido real, o inferno auto-perpetua-se. Mesmo que cada pecado mereça apenas um castigo finito, porque o pecado continua para sempre, o castigo continua para sempre. Assim, nesse sentido, não me parece de todo incompatível que haja um castigo infinito para pecados finitos. Mas o segundo problema com esta objeção é que ela assume que cada pecado que cometemos tem apenas uma consequência e um significado finitos. Será isso verdade? Bem, eu acho que não. Consigo pensar em pelo menos um pecado que penso ser de gravidade e proporção infinitas, e que por isso merece plausivelmente um castigo infinito, e esse seria o pecado de rejeitar o próprio Deus. Para a criatura finita levantar o punho contra o seu Criador e cuspir na cara de Deus, rejeitá-lo e afastar-se dele, penso que é um pecado de consequências infinitas e que plausivelmente merece um castigo infinito. Parece ser um pecado de uma ordem completamente diferente de pecados como o adultério, o assassínio, o roubo, etc. Este pecado é a rejeição do próprio Deus, e alguém que o comete, penso eu, merece plausivelmente um castigo infinito e eterno porque rejeita Deus. Outros podem dizer, Dr. Craig, que nem todos tiveram oportunidade de o receber. Quer dizer, podem viver num determinado local, numa tribo em algum lugar, onde nunca tiveram informação, por isso, é claro, que vão rejeitá-lo, porque não sabem quem ele é. O problema com esta objeção é que a Bíblia não ensina que Deus vai julgar as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, com base no fato de terem ou não depositado a sua fé em Cristo. Isso seria manifestamente injusto. Eles não podem colocar sua fé em Cristo se nunca ouviram falar dele. Pelo contrário, a Bíblia indica em Romanos, capítulo 1 e 2, que Deus julgará as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, com base na forma como elas respondem à revelação geral de Deus, na natureza e na consciência. Portanto, aqueles que nunca ouviram falar de Cristo serão julgados por padrões muito diferentes, e eu diria inferiores, do que aqueles que ouviram falar de Cristo e ouviram o Evangelho. Portanto, nas Escrituras temos uma espécie de 3 luzes. A luz da criação, Romanos 1, a luz da consciência, Romanos 2, e depois, obviamente, a revelação especial, onde Cristo vem e compreendemos claramente quem ele é. No seu livro, o Senhor dá o exemplo do urso andante. Conte sobre isso. Sim, esta é um personagem que imagino, um índio nativo americano que vive nas grandes planícies do continente norte-americano durante a Idade Média, antes da chegada dos missionários cristãos. E eu sugiro, de acordo com Romanos 1, que o urso andante olha para o céu à noite, vê as estrelas e observa a beleza da natureza e sente que tudo isto foi feito pelo grande Espírito. E, ao olhar para o seu próprio coração, sente a lei moral ali escrita, que lhe diz que todos os homens são irmãos e que deve viver no amor pelos seus semelhantes. Mas em vez de adorar o grande Espírito e viver em amor, o urso andante ignora o grande Espírito e adora e serve deuses da sua própria imaginação. E em vez de obedecer à lei moral escrita, por este grande Espírito no seu coração, ele despreza a lei moral e vive com ódio, raiva e crueldade para com o seu semelhante. Bem, eu acho que quando o urso andarilho for confrontado por Deus no dia do julgamento, Deus não vai julgá-lo com base no fato de ele ter ou não colocado sua fé em Jesus Cristo. Ele será julgado com base na forma como reagiu aos padrões, muito mais baixos, da revelação geral na natureza e na consciência. E penso que você concordará que, quando julgado por esses padrões, o urso andante é moralmente culpado perante Deus. E se ele tivesse respondido corretamente? Se ele tivesse respondido corretamente, Deus poderia ter aplicado a ele os benefícios da morte expiatória de Cristo, mesmo que ele não tivesse um conhecimento consciente de Cristo.
Ele seria como alguém que é um beneficiário de um testamento, de um tio rico, que ele nunca soube que tinha, e após a morte desse tio, de repente descobre que é um beneficiário no testamento dele. O urso andante poderia ser um beneficiário da morte expiatória de Cristo sem o saber, se ao menos tivesse respondido à revelação geral de Deus na natureza e na consciência em arrependimento e fé. E com isso não quero dizer que ele viveria de acordo com as exigências da lei moral, mas pelo contrário, reconheceria que é um pecador, que está totalmente condenado perante o grande Espírito por seu pecado moral e iniquidade, e se lançaria sobre a misericórdia do grande Espírito em fé, confiando apenas na graça e bondade do grande Espírito para salvá-lo. Nesse caso, Deus poderia aplicar a ele os benefícios da morte de Cristo, para que ele fosse salvo apenas através de Cristo, mas ele não teria um conhecimento consciente de Cristo. Ele seria como certas pessoas no Antigo Testamento, como Jó e Melquisedeque, que nem mesmo eram membros da aliança do Antigo Testamento, muito menos tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Eles só foram salvos por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, mas eles não sabiam sobre Jesus Cristo. Mas, infelizmente, o testemunho de Romanos 1 e 2, eu acho que, se levarmos isso a sério, não nos dá muito otimismo que muitas pessoas, se é que alguma, serão salvas através da revelação geral. A revelação geral serve para condenar em vez de salvar, porque as pessoas não respondem positivamente à revelação geral de Deus na natureza e na consciência e, portanto, encontram-se condenadas perante Deus. No entanto, a salvação é universalmente acessível se eles se servirem dela através da revelação geral de Deus. E queremos que fique claro para os nossos ouvintes que isto não exclui o fato de serem salvos por causa da cruz. Pelo contrário, isso o afirma. A salvação se dá apenas através do mérito da morte substitutiva e expiatória de Cristo. A questão seria, será que uma pessoa tem de estar consciente de Cristo para ser salva? E o exemplo de pessoas como Jó e Melquisedeque sugere que esse não é o caso. Mas, novamente, eu quero enfatizar que nós não sabemos se existem pessoas como essas no mundo que são salvas apenas através da revelação geral. Romanos 1 e 2 não nos dá motivos para otimismo a este respeito, o que sublinha a urgência de lhes fazer chegar o Evangelho para que possam ser salvas. Este inclusivismo de base ampla, esta crença de que sabemos que podemos ser incluídos no plano de salvação de Jesus, quer nos apercebamos disso ou não, isto se aplicaria aos muçulmanos e a estas pessoas de outros sistemas de crenças. O Senhor não está dizendo isso, está? Não, acho que isso está claramente excluído em Romanos 1 e 2. Paulo diz também em Efésios, capítulo 2, que os seus convertidos gentios, antes de virem para Cristo, diz ele, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. E essa é a descrição da situação geral da humanidade, dada no livro de Romanos. Eles estão sem esperança e sem Deus no mundo, porque as pessoas não respondem de forma afirmativa à revelação geral na natureza e na consciência. Eu posso até ver algumas pessoas dizendo, que bom, estou tão grato por esta informação que já não precisarei mais fazer missões. Isso seria um completo mal-entendido. O que eu disse sublinha a urgência da grande comissão e da tarefa missionária. Pensa que há pessoas que podem rejeitar a revelação geral, mas que, se ouvissem uma revelação especial, a receberiam. Este é, penso eu, o verdadeiro nervo que é atingido pelo pluralismo religioso. Estas outras objeções de que falamos não me parecem ser, no fim de contas, objeções sérias ao cristianismo bíblico. Este é, penso eu, o ponto nevrálgico da questão. O que acontece a uma pessoa como o urso caminhante, que rejeita a revelação geral e por isso é justamente condenada, mas que teria respondido ao Evangelho se o tivesse ouvido? Num caso como este, parece que a sua salvação ou condenação eterna depende dos acidentes da história e da geografia. Ele apenas teve o azar de nascer em um tempo e num local da história onde os missionários ainda não tinham chegado. E então a questão é, o que é que acontece a uma pessoa assim? O que dizer de uma pessoa que não respondeu à revelação geral, mas que teria respondido à especial? Quero sugerir que é possível, Bob, que não existam tais pessoas, que Deus é demasiado bom
demasiado amoroso para permitir que tais pessoas sejam criadas. Quero sugerir que Deus ordenou o mundo de forma tão providencial que qualquer pessoa que rejeite a sua revelação geral, mas que teria respondido ao Evangelho se o tivesse ouvido, nasce num momento e lugar da história em que o ouve. Deus é demasiado bom para permitir que as pessoas se percam apenas devido aos acidentes da geografia e da história. E assim ele garante que qualquer pessoa que responda livremente ao Evangelho, se o ouvir, nasça num tempo e num lugar da história onde o ouça. E esta sugestão filosófica, penso eu, é de fato bastante bíblica. Porque se ler Atos capítulo 17, o discurso de Paulo aos filósofos atenienses no Monte de Marte, ele diz que o Deus que fez os céus e a terra não é adorado nem servido em templos, porque ele fez tudo. De um só homem fez todas as nações dos homens e determinou os tempos e os lugares exatos em que deviam viver. Ele o fez para que o procurem e o encontrem, porque ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Aqui, Paulo diz que Deus determinou os tempos e lugares exatos em que as pessoas nascem e vivem, com vista a maximizar a sua salvação. Por isso, considero que esta posição que estou sugerindo não só é possível, como também me parece muito bíblica. Deixem-me fazer de advogado do diabo por um momento e fazer algumas perguntas muito difíceis. A primeira pergunta é: por que é que Deus criaria este mundo sabendo que alguns não iriam acreditar? Ainda tem essa situação para lidar. Eu acho que a resposta para isso é porque ele sabia que muitos iriam acreditar e ser salvos. E a bênção e a alegria daqueles que responderiam livremente à salvação de Deus e seriam salvos não deveriam ser impedidas por essas pessoas intransigentes que rejeitariam livremente a graça de Deus e todos os esforços para salvá-las. Não se deve permitir que aqueles que rejeitam livremente Deus e seu amor tenham algum tipo de poder de veto sobre os mundos que Deus é livre para criar. E é importante compreender que aqueles que rejeitam Deus e estão perdidos recebem muitas vezes maiores medidas de graça, maiores oportunidades de salvação do que mesmo alguns daqueles que são livremente salvos. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, diz a Bíblia. E assim ele dá graça suficiente para cada pessoa que ele cria, para ser salva. E a única razão pela qual algumas pessoas não são salvas é porque elas, livremente, repudiam a graça de Deus e todos os esforços para salvá-las. E a esse tipo de pessoas não devem ser permitidas anular a felicidade, a alegria e a salvação daqueles que livremente querem receber a graça de Deus. Muito bem, uma segunda pergunta. Então por que é que Deus não criou um mundo onde todos acreditassem livremente? Creio que é possível que não exista um mundo assim viável para Deus. É possível que, em qualquer mundo de criaturas livres que Deus pudesse criar, em que tantas pessoas respondessem livremente à sua graça e fossem salvas, houvesse também tantas pessoas que livremente o rejeitassem e se perdessem. Por isso, penso que o objetivo de Deus é tentar maximizar o número de pessoas que responderiam livremente à sua graça e seriam salvas e minimizar o número de pessoas que livremente o rejeitariam e se perderiam. O seu objetivo é criar uma espécie de equilíbrio ótimo entre salvos e perdidos. E é possível que o mundo atual, que inclui não só o passado e o presente, lembrem-se, mas também o futuro, é possível que o mundo atual tenha esse equilíbrio. E que, portanto, Deus, na sua graça, tenha tentado criar um equilíbrio ótimo entre salvos e perdidos, com base na forma como as pessoas responderiam livremente à sua graciosa oferta de salvação. Por falar na graça de Deus, ao terminarmos esta sessão, Dr. Craig, tenho a certeza de que houve pessoas que assistiram a esta série que fizemos juntos e exploraram as sessões e exploraram as suas questões e, ao pensarem em Deus, talvez se tenham convencido de alguns dos argumentos que partilhou e estejam agora numa situação em que querem se tornar cristãos. O que é que diria a essa pessoa? Espero que haja muitas pessoas que deem esse passo. Espero que, como resultado desta série, as pessoas vejam que o cristianismo não só satisfaz as necessidades do seu coração,
mas também satisfaz as exigências do seu intelecto. O que vimos durante esta série, Bob, é que se Deus não existe, se o ateísmo é verdadeiro, então a vida é, em última análise, absurda. Não há significado, valor ou objetivo último na vida. Mas se Deus existe, então há a possibilidade de viver de forma consistente e feliz na relação com o próprio Deus, a fonte do valor e da verdade suprema. Além disso, vimos que há boas razões para acreditar que Deus existe, que Deus é a melhor explicação para o fato de existir alguma coisa em vez de nada. Deus é a melhor explicação para a origem do universo, há um tempo finito atrás. Deus é a melhor explicação para o incompreensível ajuste fino do universo para a vida inteligente. E Deus é a melhor explicação para a existência de valores e deveres morais objetivos no mundo. Assim, temos razões poderosas e convincentes, penso eu, para acreditar que existe um Criador e projetista do universo, que é o locus do valor e da bondade absolutos. E além disso, vimos que, do outro lado da balança, os argumentos a favor do ateísmo não são de fato muito importantes. O principal argumento a favor do ateísmo é o problema do sofrimento no mundo. Mas vimos que a versão lógica desse problema não vai adiante, e a versão probatória é incrivelmente presunçosa. Faz juízos de probabilidade que não estamos em posição de fazer, e, de fato, dado o conceito cristão de Deus, não é de todo improvável que o mundo esteja cheio de males naturais e morais. Por isso, penso que temos razões preponderantes para acreditar que Deus existe de fato, e depois nos voltamos para este homem notável, Jesus de Nazaré, e vimos que ele afirmava ser a revelação deste Deus do universo. Afirmava ser o Messias judeu, o Filho único de Deus, o Filho do homem profetizado, a quem seria dado todo o julgamento, autoridade e domínio. Ele afirmava ser o caminho da salvação, o caminho para a vida eterna. E vimos que há uma grande evidência histórica de que essas afirmações são verdadeiras, porque esse Deus, que ele proclamou, o ressuscitou dos mortos para atestar essas afirmações. E o que isso significa é que Jesus era mesmo quem dizia ser e que através da crença nele, na sua morte e ressurreição, podemos entrar numa relação eterna com o próprio Deus e que ele é o único caminho para a salvação, como acabamos de discutir. Por isso me parece que a pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo com confiança e fé pode fazê-lo com plena confiança de que está de acordo com os fatos. As evidências fazem desta uma decisão eminentemente racional. Por isso, espero que as pessoas que sentiram que são moralmente culpadas perante Deus, que sentem que são pecadoras, que precisam de perdão, acreditem que Deus existe e que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, que enviou Jesus para morrer como sacrifício pelos nossos pecados e que através dele a salvação está disponível. Espero que as pessoas hoje, como resultado dessa decisão, deem o passo para depositarem a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal. E eu acredito que se os nossos telespectadores fizerem isso, será uma experiência que mudará a vida deles, assim como foi para mim. Dr. Craig, esta foi uma ótima visão geral do que discutimos nestas últimas sessões juntos. Quero agradecer-lhe do fundo do coração o privilégio de poder acompanhar o senhor nesta viagem maravilhosa. Ouça, Bob, e estou falando sério, estou mesmo em dívida contigo por ter me dado a oportunidade de fazer esta série de vídeos. Tem sido muito divertido e espero que Deus use isto na vida de muitas pessoas. Por isso te agradeço. Muito obrigado. Deus te abençoe.